Olá! A cédula máter da sociedade nesses últimos dias tem sofrido fortes ataques. Você, como servo do Senhor, sabe quais são esses ataques? Vem comigo. Nesta aula você vai aprender quais são esses ataques, porque a palavra de Deus é poderosa para transformar as pessoas, abençoar as famílias e mudar uma nação. Vem comigo! O cristianismo não é um conjunto de verdades relativas, mas é a verdade absoluta, porque é a palavra de Deus. E é escrita com V maiúsculo. Nós estamos vivendo em meio a uma guerra cultural, de cosmovisão de mundo, né? Entre a cosmovisão cristã e a cosmovisão naturalista, que é várias ideologias seculares, tá? E nessa guerra nós temos que estar revestidos da armadura de Deus. Temos que usar as armas espirituais, porque Paulo diz que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus para demolir as fortalezas, toda a altivez que levanta contra Deus. E essas armas, esse revestimento, é só adquirido através da oração. Então vem comigo para estudarmos a lição de número 6. A paz do Senhor, meus queridos, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. Estamos juntos para estudar a lição de número 6, cujo tema é a sutileza das ideologias contrárias à família. E eu quero deixar para vocês como subsídio o que é ideologia, até porque nós vamos discorrer essa lição sobre ideologia de gênero. Tá? O que é ideologia? É um sistema de crenças, categorias, ideias, modo de pensar. Isso é ideologia. E esse termo foi criado pelo Conde de Traz em 1801, no início do século XIX. Ideologia vem do grego, a ideologia grega, e são duas palavras, né, que se interagem ou se compõem, né? Ideias e logos. Aí significa estudo de ideias. Tá? Quem usou esse termo empregou esse termo de ideologia foi Karl Marx para falar da teoria criada pelas bases dominantes na época, tá? E temos várias ideologias. No século XX, por exemplo, nós temos o fascismo, o comunismo, o anarquismo, e hoje nós iremos estudar, né, falar sobre a ideologia de gênero. Tá? O nosso texto áureo está em Gênesis capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Verdade prática: dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica, que planeja destruir a família, ou seja, a desconstrução, né, da família. Vamos ver essa desconstrução hoje, precisamos de lutar, né, através da oração, para que isso não aconteça, né, a desconstrução da família tradicional. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao versículo 24. Né? Aqui, nesses textos, nesses versículos, Deus, Ele institui, né, a família. A família é uma instituição divina. Como é de costume, o nosso comentarista, ele divide a lição em 4 partes principais, em 4 tópicos principais. Quais são eles? Primeiro, a família projeto de Deus. Segundo, fundamentos da família cristã. Terceiro, a sutileza da nova configuração familiar. E quarto e último tópico, princípios bíblicos para uma família sólida. Começando em nossa introdução, nós temos aqui que a família é um projeto de Deus. E a sua base, né, está edificada em valores fundamentais. Tá? Trataremos aqui também
dos perigos que rondam a família cristã. Principalmente as velhas práticas como a infidelidade conjugal, bem como modelo alternativo de construção familiar que são perigosas e que demandam a nossa atenção. Contudo, há uma narrativa que faz passar a infidelidade conjugal como algo natural e normal, né? Então aqui mudou-se o rótulo, mas o veneno continua sendo mortífero ou mortal. E também o comentarista pede para que os pais estejam atentos, cuidadosos a respeito da nova distorção da sexualidade, como a teoria de genderqueer, ou genderqueer, como queira pronunciar. É um termo, né, que vem do inglês, certo? Da língua inglesa. Tá? No primeiro tópico, nós temos a família, projeto de Deus. Tá? Primeiro subponto do primeiro tópico, uma instituição divina. Nós vemos aqui, nesse primeiro subponto, que os fariseus consultam, né? Eles vêm consultar Jesus a respeito do divórcio. Tá? E dizer que Moisés deu carta de divórcio. Eles citam, né, aquele texto, aquele capítulo de Deuteronômio, capítulo 24, verso 1 ao 4, aonde Moisés permitiu a carta de divórcio, e Jesus diz a eles que Moisés permitiu por causa da dureza do coração. Mas Jesus chama eles para conhecer mais a Bíblia, né? Porque Jesus disse, no princípio não foi assim. No primeiro livro da Bíblia está escrito, o que ajuntou Deus não separem o homem. E Jesus, né, em outras palavras, está dizendo que o casamento é uma instituição divina e é indissolúvel. Tá? No segundo subponto, nós temos a célula máter da sociedade. Então, a célula, né, máter significa célula mãe. A mãe, a primeira instituição, né, que é a família constituída por Deus. Antes até mesmo da fundação do mundo, já estava projetado, né, se eu posso dizer, na mente de Deus, né, a instituição da família. A família é abençoada. Deus disse a Abraão, todas as famílias serão abençoadas, né, em teu nome, né, o nosso Pai da fé serão abençoadas. Avançando aqui para o segundo tópico, fundamento da família cristã. Nós temos aqui 4 fundamentos da família cristã. Primeiro, subponto, o casamento monogâmico e heterossexual. Segundo subponto, o casamento insolúvel e confissional. Em contrapartida a esses 4 fundamentos da família cristã, nós temos a poligamia, tá? Nós temos a homossexualidade, o homoafetivo, temos a dissolução do casamento, que é o divórcio, e temos na confissional nós temos julgo desigual. Tá? Então vamos dizer rapidamente, fazer uma síntese aqui, né? O casamento ele é monogâmico, ele não é poligâmico, tá? Deus constituiu o casamento entre uma mulher e um homem, e só pode separar a morte, com exceção que Jesus diz, a infidelidade conjugal. E que Paulo também diz, o cônjuge não sendo crente, abandonando, o outro cônjuge tem direito de casar, certo? Só isso pode dissolver o casamento. Essas 2 exceções não são regra. Então o casamento é monogâmico. E monossomático. Por quê? Né? Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, tornar-se uma única carne, né? Mono é e soma é corpo, se tornará em um único corpo. Então ele é monossomático, tá? E ele não é poliandria, casamento de um homem com mais de uma mulher, tá? Ou seja, de uma mulher com mais de um homem, tá? E nem poligemia, casamento de um homem com mais de uma mulher, tá? Então o casamento ele é monogâmico e é heterossexual, não é homoafetivo. O casamento é heterossexual. Ele é o casamento entre Deus, aliás, melhor dizendo, entre um homem e uma mulher. Tá?
é heterossexual. Deus criou macho e fêmea. Não criou Adão e Ivo, mas criou Adão e Eva. Portanto, nós temos Paulo ali em Romanos fazendo uma correção séria, dando uma advertência, que Deus entregou essas pessoas à devastidão, porque não quis obedecer a Deus, não quis conhecer a Deus. As mulheres, fazendo uso daquilo que não é natural, os homens, varões se inflamando entre si, deitando homem com homem. Nós temos Deuteronômio 18 também, que Deus dá ali uma série de mandamentos, dizendo que é o mandamento da poligamia, que o homem não deveria ter relação com criança, nem do incesto do pai com filhas, certo? Também a mulher não deitar com mulher, nem o homem deitar com homem, e da zoonia, certo? Relação com animais, ou zoofilia, melhor dizendo, tá? Que o homem ou a mulher não deveria deitar com animais, certo? Então, uma série de mandamentos, e aí está o homossexualismo, homem com homem, ou o lesbianismo, mulher com mulher. Isso são reprovados por Deus. Nós não somos coniventes, amamos a todos, amamos os homossexuais, amamos as lésbicas, eles são bem-vindos em nossa igreja, mas nós não somos coniventes com as suas práticas sexuais, porque não é bíblico, Então nós não somos coniventes, mas amamos, não somos homofóbicos. Estamos aqui afirmando isso, não somos homofóbicos, tá? Amamos a todos, certo? E agora nós temos também o casamento insolúvel, ele é insolúvel. O que ajuntou Deus não pode separar o homem. E nem o divórcio. Só existem essas duas exceções, que Jesus diz, a infidelidade, e Paulo diz o casamento, a pessoa que abandona, a não crente abandonar aquela que se converteu. Aí então se pode dissolver o casamento. Mas caso ao contrário, o casamento, ele até que a morte o separe, ele é insolúvel. Mas nós vemos nessa era contemporânea nossa, que por qualquer coisa as pessoas separam, certo? Se trocam uma mulher de 40 por uma mulher de 20, a mulher troca o marido por um mais rico, mais famoso, e assim por diante, tá? Tá como a escola do Rabino Hillel, melhor dizendo, Hillel, tá? Onde por qualquer coisa dava carta de divórcio. Então, está assustadoramente aumentando o divórcio no Brasil, tá? E diminuindo o casamento. Então tem que aumentar o casamento e diminuir o divórcio, porque é uma instituição divina. E o último termo aqui do segundo subponto é confessional. Fala do jugo desigual, Confessar a mesma fé. Um rapaz que sai da igreja e vai casar com uma moça que não é crente é jugo desigual, vai ter problema sério. Então tem que casar com a mesma confissão de fé, tem que ter a mesma fé para não ter problemas. Então é o confessional. A mesma fé. Deus disse que o jovem de Israel devia escolher uma moça de Israel e não casar com uma moça de outras nações, porque eles teriam como fez Salomão. Casou com várias mulheres de outras nações, acabou desviando, ele adorando outros deuses. Teve uma série de problemas. Então não pode, O Paulo diz no capítulo 6, 2 Coríntios, acho que 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, que não submeter a julgo desigual, que comunhão tem a luz com as trevas, o infiel com o fiel. Então, há conselhos na Bíblia. Tá? Avançando para o nosso terceiro tópico, a sutileza da nova configuração familiar. Tá? Então, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, certo? Isso aqui é uma afronta, à heterossexualidade, Aquilo que é o padrão bíblico, é uma afronta. Mas veja bem, não existe uma lei no Brasil que define a legalidade desta espécie de união. Mas, porém, entretanto e portanto, mas a justiça brasileira, ela, através das suas instâncias superiores, o STF, certo? Já decidiu, certo? E perfeitamente é legal.
certo? E determinou que não se deve, não pode, nenhum cartório pode se recusar a realizar o casamento homoafetivo. E as regras são as mesmas, né, do casamento tradicional. Separações de bens ou comunhões de bens, tá, são a mesma. Então não existe uma lei, mas foi otorgada, né, por forças, né, do STF, instâncias superiores, certo? Que os cartórios não devem, né, proibir, não deve, né, recusar a realizar o casamento do homoafetivo. Tá? Então nós temos essa informação. Tá? Então essa configuração, essa nova configuração familiar, dada pela justiça brasileira, provocou reações entre os cristãos, principalmente os evangélicos. Ora, entendemos que a família é formada por homem e mulher, conforme definida na Bíblia, e não entre duas pessoas do mesmo sexo. Tá? O próprio Jesus afirmou que no princípio Deus fez macho e fêmea. Então, vem confrontar, né, os nossos princípios judaicos cristãos. Todavia, nós não temos nada contra, cada um é feliz da sua forma. Só não pode querer impor sobre nós isso, tá? A realizar esses casamentos, certo? Nós temos nosso princípio, temos que ser respeitados como nós respeitamos eles. Como eu já disse, nós não somos homofóbicos, amamos todos os homossexuais, quem quer que for, bem recebido na nossa igreja, porém não somos coniventes com essas atitudes, porque afrontam o nosso princípio bíblico, tá? Não somos homofóbicos, reafirmo novamente, tá? Mas nosso princípio bíblico não pode ser vendido, nós não podemos ceder a essas coisas, tá? Segundo subponto do terceiro tópico, a sexualidade não binária. Tá? Então, binária é o sexo feminino e o masculino. E não binária são aqueles que não entendem, né? Eles não transitam, eles não compreendem o sexo masculino e o sexo feminino. Tá? Eles não percebem que está dizendo o sexo não binário. É aquele que não se percebe como pertencente a um único gênero. Tá? Nesse aspecto, ela acredita que a expressão de gênero não é limitada ao sexo masculino e feminino. Essa pessoa é genderqueer. Tá? É uma teoria, né? uma comunidade, né? Também. Essa farofa, né, de letras, né? Esse mingau de letras da LGBT, NT, e agora essa letra Q, que quer dizer queer, tá? Em inglês, né? Essa letra é uma gíria, esse termo é uma gíria, tá? Estranho. Essa gíria fala estranho. Aqueles que são pessoas fora dos padrões heterossexuais. Tá? Então, essa teoria de genderqueer ou queer, certo? Eles são fora do padrão heterossexuais. É uma teoria, né? A teoria de queer tem a ver com a desconstrução sexual ou heterossexual e social. Tá? O que é uma pessoa que identifica com o gênero queer? É aquela pessoa que não é binária, tá? Ou seja, é homem e mulher. Eles não entendem assim. Ou cisgênero, né? Biológico. Quer significa estranho, gênero estranho, e dentro dessa comunidade, dessa teoria, nós temos vários tipos de gênero, né? O gênero neutro, né? Não entende que nasce, né? Não nasce homem ou mulher, se decide depois, é a ideologia de gênero, tá? E o gênero fluido, tem dia que está fluindo mais homem, outro dia é mais mulher, tá? Ele transita nesses dois campos, certo? E o poligênero, né? Vários tipos de gênero. Então tem várias
várias categorias de gênero dentro do queer, ou desse termo, né? Genderqueer, tá? Que é um termo de origem da língua inglesa, tá? Então tá aí, nós entendemos, nós pessoas têm o seu livre-arbítrio, cada um, né, seja feliz da forma que quiser, mas os nossos princípios é judaico-cristão, então nós não aceitamos que impõe sobre nós isso. Tá? Cada um fica no seu cercado, né, no seu estilo de vida, porém nós estamos orando e também pregando a palavra e sabemos que Deus é poderoso para transformar, né? Fazer o bandido, né, novamente retornar, né, à sociedade, certo? A cadeia não pode transformar o bandido, mas a grandeza do Evangelho é que ele transforma o mais vil e terrível pecador. Ele transforma, essa é a grandeza do Evangelho. Tá? Nós acreditamos assim, que ele pode transformar, ele pode tornar um homoafetivo em um hétero, certo? A lésbica em uma hétero também, tá? Nós acreditamos, porém, nós não vamos impor, mas também não queremos que impõe sobre nós, né? Em detrimento a essa questão. Nós temos nossos princípios judaico-cristão, que é pautado na Bíblia, onde nós cremos na heterossexualidade. Entre o casamento entre um homem e uma mulher. Tá? Avançando para o nosso último tópico, né? Princípios bíblicos para uma família sólida. Tá? O papel dos pais. Né? Nunca foi tão importante a presença dos pais, né, nas escolas, né? Sempre com teus filhos orientando, porque né, a ideologia de gênero tem atingido, né, querendo, às vezes, inculcar em nossas crianças, que as nossas crianças seguem esse padrão. Então, os pais têm que estar atentos, ensinando os seus filhos através da palavra de Deus. E o próprio Deus disse em Deuteronômio 6, né, versos 6 ao 9, incutindo a palavra, né, no caminho aos seus filhos, andando, deitando, certo? Ou deitado, pondo nos umbrais da casa, né? Incutindo a palavra, ensinando a criança no caminho em que ela deve andar. E está em Deuteronômio 6, versos 6 ao 9. Então nós precisamos nunca, né, nesses tempos difíceis, estar acompanhando nossos filhos nos colégios, orientando, para que essa doutrinação, né, de ideologia de gênero não venha atingir as nossas crianças, ok? Até porque, irmão, há algo assim espantoso, né? Há cirurgia de troca de sexo para crianças, né? Nós não podemos aceitar isso, certo? Nós temos que orar e pedir a misericórdia de Deus e não aceitar a situação, né, com as nossas crianças. O gênero neutro, né, amigos, né, e outros termos que eles colocam, que está ligado aqui, o termo não binário, né, gênero neutro, mudando até a nossa gramática, amigos, certo? E outros termos mais que eles usam, que não me lembro agora, e querendo aí doutrinar as nossas crianças, não podemos aceitar. Temos que estar atentos. O papel do pai é ensinar contra essa sutileza, né, que vem de mansinho, né, querendo tornar normal essas coisas entre as crianças. Não devemos aceitar, certo? Não vamos impor, mas também não pode impor sobre nós, fazer engolir garganta abaixo, certo? Amamos a todos, mas precisa de respeitar os nossos direitos. Segundo subponto do quarto tópico, o papel da igreja. Tá? Alguém já disse que famílias fortes fazem igrejas fortes. Contudo, o inverso também reflete a verdade. Igrejas fortes faz famílias igualmente fortes. Na verdade, a igreja, que é uma extensão
familiar bem mais ampla, já que é constituída de várias famílias. É uma entidade terapêutica onde a família pode ser curada. Tá? Então a igreja é um hospital, onde as famílias podem ser curadas. Vem em desavença, aceita Cristo e é tudo acertado, se torna uma nova criatura e se sara do pecado. É missão da igreja também curar uma sociedade doente. É missão nossa, temos que orar, temos que amar, certo? Não podemos ser coniventes com essas coisas, porque é contra os princípios bíblicos, os pressupostos bíblicos, tá? 1 Pedro 2, versículo 9 ao 10, tá? Mas nós somos gerações eleita, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é o papel da igreja, socorrer as famílias, e atrás das famílias, pregar o evangelho para que elas sejam curadas de todos esses males. Uma família cristã, sadia, tem na igreja uma forte base espiritual. A igreja faz parte de sua vida. Isso significa que uma família forte faz parte ativamente da igreja. Evidentemente que os filhos devem ser criados nesse contexto, onde os valores cristãos são transmitidos. Então, a questão da homossexualidade, ela é imposta por comportamento, comportamental, não é biológico. Não se conseguiram provar que nasce homoafetivo ou homossexual. No sexo biológico é macho e fêmea. Então são comportamentos adquiridos. E aí nós temos que orar a Deus, pedir a misericórdia, porque muitas vezes nós temos que estar atento às nossas crianças, como está no colégio, como está aí na sociedade os nossos filhos, e as filosofias, as ideologias de gêneros. A ideologia de gênero tem atacado a família e tem fazido um desserviço, desconstruindo a família tradicional. Mas que Deus tenha misericórdia. Amamos a todos e oramos por todos. Que Deus venha abençoar cada família. Que Deus venha livrar nossos filhos de todos esses males. Que Deus venha ter misericórdia de nós. E também ter misericórdia das famílias que ainda não conheceram a Cristo. Que eles possam conhecer e aceitá-lo. E saber que só Ele é Deus. E que Ele tem o melhor para nós. O mundo é passageiro, todas as coisas passam, o mundo com a sua concupiscência, mas aqueles que amam a Deus permanecem para sempre. Que Deus abençoe a sua família, um beijão no seu coração, continue acompanhando o nosso canal, dá o seu clique, dá o seu joinha, compartilhe nossos vídeos e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Bye, bye!